Prezados amigos da Ordem de Partenon, companheiros de crença, minhas senhoras e meus senhores, que pode estar nos assistindo nesse momento. Estamos nós aqui mais uma vez para estudarmos, refletirmos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, para nos orientar, para assim podermos aprimorar nosso estado moral, nosso estado espiritual, cumprindo assim o nosso compromisso nesta reencarnação. No dia de hoje vamos falar sobre a cólera. Essa emoção que nos ocorre algumas vezes, que traz como consequência a desarmonização de nossa saúde, do nosso estado psíquico, do nosso estado familiar e social. São ações que não satisfazem muitas vezes nossos desejos, nossa vontade. E quando isso assim ocorre, nós nos iramos, nós nos indignamos e até chegamos a nos encolerizar, demonstrando assim a nossa inferioridade espiritual que ainda temos nesta vida terrena. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os mansos e pacíficos, no item 9 está lá a cólera. E o item 9 começa assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Continua o nosso Evangelho com outros conceitos, outras definições. Mas nós vamos aproveitar a oportunidade e vamos nos lembrar do grande filósofo René Descartes, em seu livro As Paixões da Alma, que ele nos diz que todo e qualquer objeto que nos afeta transmite a nós uma percepção, uma emoção, um sentimento. Esse afeto pode ser por coisas físicas, pode ser por palavras, pode ser por coisas visuais. E assim, ao percebermos essas sensações que esse objeto nos transmite, nós temos uma admiração por aquilo. Essa admiração é considerada por Descartes a primeira paixão que nós temos, que ao olharmos um objeto nos causa alguma percepção, e quando vamos a refletir, nós causamos a segunda paixão, a estima ou o desprezo, o bem ou o mal, o bom ou o ruim. Então essas sensações que sentimos através desses objetos é que causam em nós as nossas virtudes e os nossos vícios, de acordo com o nosso desejo, nossa vontade, daquilo que consideramos certo ou errado, bom ou mal, ruim ou bem, é que vai nos levando para as virtudes e para os vícios. Ao termos as nossas escolhas, de acordo com o nosso conhecimento, a nossa vontade, nosso desejo, nós causamos em nós essa virtude ou essa ação viciosa. Dessa forma que surge o orgulho em nós. É quando achamos que merecemos tudo dos outros, achamos que temos direito a tudo, e quando assim não somos atendidos, nós nos iramos, nós nos indignamos e chegamos até a cólera. Essas paixões, meus amigos, elas são neutras, como eu venho dizendo. Ela surge, é uma sensação que temos daquilo que se apresenta aos nossos sentidos. Mas quem dá direção a essa paixão é o nosso desejo. É por isso que nós temos que fazer força para controlar os nossos desejos para o lado negativo, para o lado errado, porque vão se tornar vício no futuro. Então nós temos que adquirir o hábito de controlar esse nosso desejo quando eles estão voltados para as coisas erradas, contrário à lei do amor, contrário à lei do bem e do bom. Diz lá no nosso livro, no Livro dos Espíritos, né,
Olha que fala lá. As paixões são alavancas que reduplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Questão 908. Então, por isso que elas são neutras, mas são necessárias para a nossa evolução. Já nossa irmã Joana de Ângeles, lá no livro Amor e Sexualidade, no capítulo A Conquista das Almas, ela diz: ninguém pode viver sem as paixões, que lhe constituem parte do ser que é, em trânsito para a realidade espiritual. Mas elas confirmando que elas são necessárias à nossa vida. E ela continua ainda. À medida que eles for surgindo o senso moral, deram-se conta da necessidade de administrar aquelas que se apresentavam de forma violenta. Quer dizer, ela está dizendo, né, nesse capítulo, que de acordo nós vamos aumentando a nossa moralidade, o homem vai se dando conta que é necessário, né, controlar aquelas que são mais violentas. Então a cólera, ela chega dessa forma no nosso ser, de acordo com a nossa vontade. Nós só podemos controlar ela, como disse o nosso irmão, o nosso filósofo, René Descartes, através da generosidade. Nós vamos amenizando aquilo que vai nos induzindo ao erro e ao mal. O orgulho, como tem sido falado, é um dos maiores culpados dessa nossa cólera. Como já foi dito, nós achamos que devemos ter uma estima, muitas vezes, que não merecemos. Diz o nosso irmão, o nosso filósofo Descartes, que o orgulho vem, a maioria das vezes, da lisonja que nós recebemos dos nossos irmãos, dos nossos companheiros. Ele diz, então, ali que é uma imperfeição, é uma inferioridade da alma. E nós aqui, no nosso jargão espírita, dizemos que é a inferioridade do espírito. Porque muitas vezes nós, no nosso interesse, ou querendo mexer no ego do nosso companheiro, nós o admiramos, nós o lisonjeamos, e muitas vezes ele não merece isso. E isso vai fazendo com que ele vai se achando, como se diz. Isso não quer dizer que eu não devo reconhecer a virtude do meu irmão. E ele, por consequência, ele não deve se achar que é melhor que os outros. Aquilo ali é algo conquistado com esforço, que deve ser em benefício do seu próximo. Dessa forma, no primeiro momento, quando as coisas acontecem para nós, quando percebemos um ato maldoso, uma ação maléfica, que é dirigido aos outros, aquela pessoa que é boa, que tem instintos benévolos, ela fica indignada, porque não admite a maldade com seus semelhantes. Mas quando é dirigida a nós, algumas vezes, ainda quando não controlamos esse nosso instinto, ela é nós que nos encolorizamos. E aí está, podemos dizer, o instinto da lei de conservação. E eu digo isso, meu irmão, que nós nos encolorizamos porque eu não sou uma pessoa boa, mas também não me considero uma pessoa má. E eu, na minha função de chefe, uma vez que eu sou militar e estando nessa função, eu fui chamado pelo meu superior, após um serviço, uma missão, como se diz, que tinha que fazer, e ele começou a me relatar fatos que lhe tinham contado daquilo que eu tinha feito durante essa missão. No começo eu fiquei indignado, depois eu me irei e até me encolorizei com ele. Não com ele, mas com aquilo que estava sendo lhe informado. Falei a situação para ele, ele entendeu e disse que resolvi o problema. Aí eu fui para a minha sessão, fui para a minha sala e me sentei ali, já tinha passado, eu já não a minha personalidade é assim, eu esqueço não, para mim passa tudo logo, eu fico tranquilo. Aí um companheiro entrou, pediu permissão, entrou na minha sala e perguntou para mim: chefe, está tudo bem? Eu digo que está. Ele ficou olhando para mim, eu disse: senta aí. Ele sentou e fez a pergunta novamente: chefe, está tudo bem? Eu digo que está. E perguntei por quê.
Ele disse, não, porque quando o senhor dobrou ali, por quê? Porque o meu pavilhão da minha sala era atrás de um outro pavilhão. E eu dobrei, quando eu fui para o meu pavilhão, para a minha sala, ele disse, quando o senhor dobrou ali, o senhor já é uma pessoa de cor escura, mas o senhor estava preto, estava negro. Eu digo, como é que é? O senhor dobrou e não era o senhor que vinha vindo, era outra pessoa. O senhor vinha preto, vinha negro. Aí eu ri para ele, mas já refletindo naquilo que a gente estuda, nisso que nós estamos falando hoje. Aí eu contei para ele a situação, já que ele era um dos prejudicados, ele seria um dos prejudicados daquela conversa que estava existindo, e por isso, e eu tentando defender não a mim propriamente dito, mas interesses daqueles que estavam sob minha subordinação, eu cheguei a me enclorizar, mas passou. Então veja, meus irmãos, as coisas quando acontecem, muitas vezes nós não damos conta, nós nos enclorizamos mais rapidamente, porque temos senso de bondade, aquilo passa, nos arrependemos, e aquilo é passageiro na nossa vida, mas aquilo foi uma lição para mim, para controlar mais a minha reação diante daquilo que muitas vezes que eu considero errado, que eu acho maldoso. Se nós soubéssemos, irmão, o quanto nós nos modificamos quando nós iramos, se alguém um dia tiver a consciência, quando estiver encolorizado, for para a frente do espelho e olhe-se, e veja quem é que está atrás do espelho, quem é que está aparecendo quando estamos colorizados. Então nós vamos ver, meus irmãos, que nós modificamos a nossa estrutura espiritual, nós desorganizamos a nossa saúde, dá dor de cabeça, dor de estômago, o coração dispara, dá desmaio, enfim, a nossa cor muda, como a minha cor mudou, como o meu companheiro disse, porque nós transformamos-nos por causa do estado fluídico que nós expelimos de nós para o exterior. E assim as pessoas reconhecem quando é que nós estamos sincronizados. É através do olhar, da expressão da face, do gesto, enfim, não tem como esconder. E dessa forma, nós temos necessidade de nos controlar. É como diz o nosso irmão, o nosso filósofo Descartes, a melhor forma de controlar as nossas paixões, nossos vícios, é através da generosidade. É ela que faz que nós sejamos fáceis, aliás, a cólera faz que sejamos fáceis alvos do mundo espiritual inferior. Eles aproveitam nosso estado momentâneo quando a pessoa é boa, ou um estado contínuo quando estamos voltados para a vingança e para o ódio, fazendo que a pessoa tenha atos e ações que vai se arrepender no amanhã, que fica ali remoendo o que foi lhe dito e não reage na hora, e nós ficamos ali remoendo como se vingar do ato que nos foi feito. É o orgulho, é o nosso narcisismo que faz que venhamos revidar aquilo que nós não gostamos. É assim, meus amigos. Como diz o nosso irmão, indo para o fim da nossa conversa, como diz o nosso irmão Divaldo, a nossa irmã Joana de Anjos, lá no livro Nascente de Bênçãos, no capítulo 4, ele diz assim: disciplina os teus impulsos e direciona bem os teus sentimentos, a fim de que não venhas a tornar-se iracundo, gerando dificuldades no meio em que vives. São os tropeços da vida, a desarmonia na família, como já tinha dito, é nós mesmos desestruturando nosso estado físico, nossa saúde. E diz o filósofo René Descartes, a falta de generosidade, chave de todas as outras virtudes. Então nós aqui no Espiritismo dizemos que a chave das virtudes é a caridade. Já o filósofo diz que é a generosidade. Faz com que nós sejamos escravos de nossos desejos. Sim, porque nós levamos o nosso desejo para o lado ruim, o lado mal, em consequência nós somos escravos dele, né? Tem a alma incessantemente agitada pelo ódio, inveja, ciúme e a cólera. Quer dizer, a nossa alma, o nosso espírito, quando não está controlado por nós e voltados para os nossos desejos
equivocados, nós criamos em nós esse ódio, essa inveja. E nos diz a nossa irmã Joana de Anjos, lá no livro, deixa eu ver aqui, Autodescobrimento, ela nos diz assim: quando ofendido, o indivíduo deve expressar os seus sentimentos, sem mágoa, demonstrando ser um ser normal e necessitado de respeito, de consideração, como todas as demais pessoas. E ela continua ainda: nunca se permitir a falsa postura de humildade, fingindo santificação antes de ter alcançado a plena humanização. Quando se parece sem ser, transite-se por larga faixa de conflitos, inclusive o de inferioridade, avançando-se para o estado depressivo. E para finalizar a nossa conversa, ela diz ainda no livro Autodescobrimento: respeitar-se e amar-se. Por fim, os melhores recursos para enfrentar a raiva: retê-la nunca, sem revide, sem mágoas. Então veja, é necessário que nós venhamos a reconhecer quem somos, saber do que sou capaz, e quando esses objetos nos afetarem o nosso ser, objetarem as nossas paixões, nós temos que ter aquela vontade. Para qual lado nós vamos? Vamos ficar com o desejo do mal ou do bem? Do bom ou do ruim? Que é o nosso desejo que define os vícios que nós temos. E como diz o nosso filósofo Descartes, é a alma inferior, que é a mesma coisa que nós dizemos aqui, o espírito inferior ou em imperfeição, que nós estamos ainda, que precisamos assim reconhecer o nosso estado espiritual e fazer força para revidar todo e qualquer sentimento negativo que possa estar atuando em nós. Como diz a nossa irmã Joana de Anjos, e como diz o nosso irmão filósofo, é ser mais generoso conosco mesmo. É fazer de nós um homem de bem. E só assim nós vamos repelindo essa emoção que nós adquirimos no decorrer da nossa evolução espiritual, mas que nós equivocamos ao ter nossos desejos voltados para os interesses materiais ou interesses nossos, desprezando o interesse do nosso semelhante. No momento que nós conhecemos mais as leis divinas e sabendo mais, tentando saber mais o que é certo e o que é errado, nós estaremos indo no caminho em direção às virtudes, à magnidade. Esse é o nosso objetivo, nossa encarnação. Expelir de nós todo e qualquer sentimento que possa prejudicar o nosso próximo. E o orgulho, que é o causador maior desta cólera, tentar eliminá-lo do nosso ser, considerando que o nosso companheiro está na mesma luta que nós, em direção à perfeição. Assim, queridos amigos e irmãos, ficamos por aqui. Que possamos encontrar outra oportunidade. E que seja feita a vontade do nosso Pai, do nosso Senhor, e não a nossa. Muito obrigado. Até uma próxima. Quero mais. Palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.